Fala galera, beleza? Eu sou o professor Daniel Drummond e tô aqui para lhe ajudar a compreender um pouco mais da história sem decoreba. Vamos nessa? Bom, nós vimos que o Brasil havia recebido a visita indesejada dos portugueses e por isso os brasileiros, os nossos povos primitivos, começaram a fazer o escambo com os portugueses do pau-brasil. Vimos também que os portugueses ganhavam muito dinheiro com esse escambo, porque na aula passada nós vimos que a madeira do pau-brasil ela tem uma tintura que favorecia muito o tingimento das roupas, que eram coisas raras e tal. Isso nós vimos na aula passada. Mas e como foi que os portugueses começaram a habitar realmente o nosso país? Simples. Porque o nosso país ele começou a ser invadido por outros povos estrangeiros. No caso, ingleses, franceses e holandeses também estavam vindo para as nossas terras fazer o escambo com os nossos indígenas. Bom, diante dessa preocupação e dessa grave ameaça, os portugueses perceberam que eles não podiam só continuar fazendo comércio nas Índias através das especiarias, porque se deixassem essas terras desprotegidas, certamente eles seriam tomadas por esses outros povos, que já estavam chateados com os portugueses por conta do Tratado de Tordesilhas, que foi aquela linha imaginária que a igreja traçou, dividindo as terras descobertas entre espanhóis e portugueses. Então, já chateados com isso, esses europeus não respeitavam mais essa linha imaginária e o que garantiria a posse desses dois países. E aí o que acontece? Começaram a vir fazer o escambo. Temendo perder a propriedade da terra, é que os portugueses então resolveram ocupá-la e colonizá-la em definitivo. Foi assim que o rei de Portugal chamou os seus nobres e ofereceu grandes extensões de terra, o que a gente vai conhecer como as capitanias hereditárias mesmo, para os mais chegados. Então ele doou 15 lotes de terra para os nobres mais próximos a ele. E dizendo o seguinte: amigo, vá e explore o Brasil. Vá e povoe. E com essa missão, esses capitães donatários, ou seja, os donos dessas grandes extensões de terra, vieram para o Brasil para poder ter a missão de defender as nossas terras, no caso dos portugueses, contra a invasão estrangeira, que já era algo que estava povoando a mente dos portugueses. Eles já estavam temendo esse tipo de coisa, porque estavam vindo com uma certa frequência para cá. O que acontece, pessoal? Diante disso, os capitães donatários que vieram, e não foram todos, começaram a tentar defender as nossas terras desses ataques estrangeiros. E a missão desses capitães donatários era exatamente essa: defender as terras, povoá-las, explorá-las, tudo em nome da coroa portuguesa. Mas o negócio é o seguinte, o buraco é um pouco mais embaixo. Porque quando os caras chegaram aqui, eles tiveram grandes dificuldades para poder colonizar essa terra. Primeiro, o território era extremamente dificultoso, lembre-se, o litoral brasileiro era de mata atlântica, mata fechada. Então não tinha essa colher de chá para quem chegava não. Então, fora as doenças, os animais peçonhentos, além disso ainda tinha os indígenas que deram um grande trabalho para esses caras quando aqui chegaram. Então eles não tiveram vida fácil não. Para piorar um pouco mais a situação deles, eles não tiveram o mínimo apoio da coroa portuguesa para iniciar esse povoamento. Então, apesar de todo o status e de ter acreditado na propaganda do rei de Portugal, de que eles poderiam se transformar nos verdadeiros senhores dessas terras, o que eles encontraram aqui foi muita dificuldade. Mas lembre-se, o nome desse assunto é capitanias hereditárias. Aí você se pergunta, ué, e de onde vem e o porquê de ser hereditária? Simples, pessoal. O rei de Portugal, buscando incentivar os caras para virem para cá, ofereceu a eles o direito da propriedade de terra ser perene, semelhante aos reinos europeus. Então é como se o cara viesse morar aqui no Brasil e fosse, na ideia do rei de Portugal, se transformar em dono perpétuo dessa terra, com a única condição: prestar exclusivamente obrigação e obediência ao rei de Portugal. Fora isso, eles seriam os senhores totais dessa terra. Eles seriam responsáveis por povoar, eles seriam responsáveis por criar leis, por administrar, por buscar riquezas, tudo isso sendo a autoridade máxima. Quem não ia querer uma coisa dessa? Então, na verdade, muitos não quiseram, tanto é que poucos vieram para cá. Mas diante disso, os que vieram tinham essa missão. Então o que acontece? Assim que eles doaram essas terras, muitas delas ficaram improdutivas, mas outras não. Outras tiveram produção.
como a capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente. A de Pernambuco prosperou porque eles começaram a trazer a cultura da cana-de-açúcar. E aí realmente foi um verdadeiro boom na época, porque o açúcar era também um produto de muito valor de mercado lá na Europa. E a capitania de São Vicente prosperou exatamente porque ela conseguia buscar o trabalho escravo indígena, que depois a gente vai ver que vai ser essa mão de obra tão largamente explorada. Então observem, com exceção dessas duas capitanias, todas as outras ficaram com pouca exploração. Muitos sequer vieram para cá. Então dessas 15 capitanias, apenas 2 prosperaram. E a gente não pode esquecer jamais que sem o apoio da coroa portuguesa, ficou muito difícil para os capitães donatários expandirem ainda mais. Então, apesar de todo o status, de toda a proposta de enriquecimento e de passar essa capitania para os seus herdeiros, por isso hereditária, passaria de pai para filho, tal qual o reino europeu. Ela, infelizmente ou felizmente, não deu certo. Mas tem um problema. Algo que aconteceu no passado ainda se assemelha a muitas coisas que a gente vê hoje em dia. Então essa questão da hereditariedade não é estranha para vocês? Será que ainda hoje no nosso país nós ainda não temos esse problema da hereditariedade? O que alguns chamam de meritocracia, eu chamaria de hereditariedade. Ou seja, que vem passando de pai para filho as riquezas, as propriedades de terra. Em alguns estados do nosso país, ainda hoje, a gente sente os reflexos desse primeiro momento e desse primeiro latifúndio no nosso país. Então as capitanias hereditárias foram o primeiro momento de exploração da terra, buscando a colonização do nosso país, tentando povoá-lo, tentando defendê-lo das investidas estrangeiras. E aí o que acontece é o seguinte, esse mesmo modelo foi passando, se perpetuando aqui no nosso país. E aí a gente vai conhecer mais uma vez a história dos grandes latifúndios, a gente vai conhecer que famílias inteiras se perpetuam no poder, não só no campo, mas também na política. E aí, meus amigos, a gente vê o quão atual é esse assunto. Ou seja, os reflexos da capitania ou do modelo de gestão da capitania hereditária, da hereditariedade da posse da terra, ainda vai ter reflexos nos dias de hoje. Então, quando viu que seria impossível defender as suas terras confiando apenas nesses nobres que eram seus camaradas, o que é que o rei de Portugal vai fazer? Ele vai ver, bom, esse modelo infelizmente não deu certo, a gente continua sofrendo invasões, os estrangeiros continuam vindo para as nossas terras e esse não é um método mais propício para poder colonizar as terras brasileiras. Então, ele vai mudar de ideia e vai resolver criar uma cidade, fundar uma cidade para a partir daí colonizar o Brasil inteiro. Mas isso é tema para a nossa próxima aula. Beleza? Até lá!